Olá, seja muito bem-vindo a essa palestra. Esse é um evento 100% online, onde você vai descobrir qual é o melhor investimento do mundo. E por quê? Porque esse investimento ele pode ser feito por qualquer pessoa, sem sair de casa, tudo via internet, independente do seu nível educacional, classe social ou profissão. Você pode começar com menos de R$ 100, mesmo que você seja leigo em finanças e economia. E a melhor parte vem agora. Esse exato investimento, se feito do jeito certo, pode fazer de você uma pessoa muito rica. E eu me refiro a juntar R$ 100.000, R$ 500.000, R$ 1 milhão, 5 milhões ou mais em poucos anos. Na verdade, não tem limite o quão rico você pode se tornar através desse tipo de investimento. De multimilionário até bilionário, talvez. Acredite. Aliás, eu posso garantir para você que 99,9% das pessoas realmente ricas no Brasil e no mundo têm esse tipo de investimento sem exceção, tá? E parece difícil de acreditar nisso, não é? Eu sei, no seu lugar eu também seria cético, eu não culpo você por isso. Inclusive, isso é até bom, porque as pessoas céticas costumam ter um olhar mais crítico acerca das coisas e, na maior parte das vezes, tomam decisões mais assertivas. E o fato é o seguinte: em seguida, eu vou provar para você, por A mais B, como você pode acessar esse tipo de investimento hoje mesmo, sem maiores dificuldades. Em instantes, eu vou explicar as razões que me levam a acreditar em tudo isso. E você vai poder fazer o seu próprio julgamento. Eu aposto que você vai concordar comigo nos pontos que eu vou apresentar. E eu já adianto, o que você vai ver em seguida, nos próximos minutos, é 100% lícito, é amparado pela legislação e acessível a qualquer brasileiro. E não é nada relacionado a criptomoeda, ouro, forex, investimento em startups, coaching, não é nada disso. O que eu vou revelar não é necessariamente algo que você nunca tenha ouvido falar. Pelo contrário, já deve ter escutado. Mas a forma que eu vou tratar o assunto será surpreendente, tá? Eu aposto que você vai ficar impressionado com os argumentos que eu vou expor em seguida. Eu diria, inclusive, do jeito que eu vou mostrar aqui, você nunca viu ninguém apresentar. Eu arrisco a dizer que essa é a melhor palestra que eu já fiz aqui em toda a história de 11 anos de GuinVest. Pode até me cobrar depois. E eu aproveito para lhe dar os parabéns por ter comparecido no horário marcado e estar aqui comigo no início da transmissão. O fato de você estar aqui agora prova que você é diferente da maioria. Você é uma pessoa que busca algo a mais e deu o primeiro passo, que é se comprometer em ir atrás de conhecimento para alcançar os seus sonhos. Isso já é 50% do sucesso, acredite. A partir desse momento, você tem o meu reconhecimento e a minha admiração. Nós estamos juntos nessa, tá bom? Antes da gente entrar nos detalhes sobre o melhor investimento do mundo, eu gostaria de compartilhar com você um receio pessoal. É para manter a minha consciência tranquila, tá? Bom, o tipo de investimento que você vai descobrir nessa palestra é tão poderoso para geração de riqueza que, se colocado nas mãos erradas, pode ter um efeito avassalador. Depois que você colocar os olhos no que eu vou apresentar, a sua vida financeira nunca mais será a mesma. É aquela história de depois de ver, não tem como desver, tá? E você vai concordar comigo que ganhar dinheiro através de investimentos pode trazer muitas alegrias para você e sua família, mas também destrói a vida daqueles que estão despreparados emocionalmente para lidar com essa grana. Então eu quero te pedir um pequeno favor, que você prometa para mim que vai usar o dinheiro que ganhar com seus investimentos com respeito, com ética e especialmente para fazer o bem, ok? Combinado? Então beleza, tudo que eu mais quero aqui é que esse dinheiro promova experiências incríveis para você e a sua família. Porque um dos meus, digamos, maiores erros no início da minha caminhada como educador financeiro foi justamente colocar esse conhecimento nas mãos de pessoas erradas, que acabaram se tornando arrogantes com o dinheiro que ganharam. E como eu acredito que você vai usar esse dinheiro para o bem, eu estou entregando um presente especial para você agora. Eu entrego em primeira mão o meu livro digital Sementes da Riqueza, totalmente de graça para você. Normalmente eu vendo esse livro por R$ 97, mas para você é um presente. Eu realmente acredito que esse livro pode ajudar você a preparar a sua mentalidade ao longo da sua jornada de investidor. Para baixar sua cópia, basta clicar no botão aqui do lado. E deixa para ler ele com toda a calma após a transmissão. Combinado? Então maravilha. Agora,
eu quero saber quem é que está comprometido em se tornar um investidor inteligente ou, se já investe, passar a investir ainda melhor. Porque o conteúdo dessa palestra é sobre isso, é sobre o melhor investimento do mundo. Então, tem uma enquete aqui do lado para vocês responderem quem é que está realmente comprometido a ficar até o fim da palestra. Então, podem já ir respondendo enquanto eu sigo, tá bom? E para você tirar o máximo de proveito dessa apresentação, é importante você evitar qualquer tipo de distração. Inclusive, eu recomendo que você pegue um papel e uma caneta para fazer as anotações. Vai ter muita coisa legal aí que você vai querer lembrar depois, tá bom? E no final da transmissão você vai receber um outro presente. E vai ser surpresa, mas eu só vou disponibilizar para quem ficar até o fim. Além disso, mais para o meio da apresentação, eu vou revelar uma oportunidade exclusiva para você que deseja ir além, que busca ir mais a fundo e realmente está comprometido em ganhar dinheiro com o melhor investimento do mundo. Em seguida, eu já vou falar qual é esse investimento. Mas antes, para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, eu sou o André Fogaça e no ano de 2004 eu comprei minha primeira ação na Bolsa. Naquela época, eu não sabia nada sobre finanças e investimentos. Inclusive, eu fiz várias besteiras e perdi mais do que eu ganhei. E só depois que eu presenciei o meu pai perder o emprego de forma inesperada, eu fui obrigado a aprender a investir de verdade. Atualmente, eu sou empresário e investidor e sócio fundador do GuinVest, a primeira plataforma digital de investidores em ações do Brasil, que foi criada em 2008, no mesmo ano da crise do subprime, que derrubou todas as bolsas do mundo. E desde então eu já ajudei mais de 300 mil pessoas a investir e desfrutar uma vida mais plena e feliz através dos investimentos. Olha só o tipo de mensagem que eu recebi de um aluno. Oi, meu nome é Rodrigo Esteves, eu sou publicitário e eu gostaria de deixar aqui meu depoimento a respeito do GuinVest. Eu, como publicitário, sempre tive muita dificuldade de entender como é que funcionava o mercado financeiro. E por conta disso, perdi muito dinheiro, indo atrás de opiniões de especialistas, de amigos e etc. Perdi muito dinheiro na bolsa, porque investir na bolsa sem ter conhecimento do que você está fazendo é totalmente como você investir num cassino. Você depende totalmente da sorte e não era isso que eu queria para minha vida. E aí eu conheci o GuinVest, conheci o André. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a abordagem extremamente simples, extremamente didática do André. Né? E aí eu resolvi apostar e investir no curso Árvore da Riqueza e assinei o GuinVest. Essas duas coisas foram fundamentais. Primeiro porque através do curso do GuinVest eu pude ter a coisa mais importante para quem quer investir, que é o conhecimento e princípios. Né? Você aprende no GuinVest os princípios que são necessários para que você faça os investimentos corretos. Então, esses princípios hoje são guias para a minha vida, eles são completamente fundamentais para que eu possa investir e ter consciência do que está fazendo. Né? Então, para mim, o GuinVest ele é um divisor de águas. Né? Antes eu não tinha ideia do que estava fazendo, perdia dinheiro, agora eu sei exatamente o que eu estou fazendo, estou construindo um patrimônio com consciência, o que me dá muita paz de espírito, né, de saber que está fazendo a coisa certa, não está simplesmente colocando dinheiro no cassino, mas está fazendo algo com consciência, com processo, com princípios, com ferramentas. Isso faz total diferença. Então, esse é meu depoimento. Eu gostaria de deixar claro que o GuinVest ele não é uma ferramenta mágica, né? O André ele não é um guru que vai te dar os 5 passos para você ganhar dinheiro fácil na bolsa. Não é isso que ele vai te dar. Ele vai te dar princípios e ferramentas onde você, por você mesmo, vai poder fazer suas análises e investir com consciência. Nessa palestra, você vai descobrir qual é o melhor investimento do mundo, porque eu considero esse o melhor investimento que existe, quais as vantagens dessa modalidade de investimento, o quanto você pode ganhar e quais os riscos, o que você precisa fazer hoje para começar. Bom, diante dessa perspectiva, eu faço uma pergunta a você. O que mudaria na sua vida se você conseguisse juntar muito dinheiro? Imagina você com 200 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão, ou por que não sonhar com 5 milhões de reais na sua conta? Você trocaria o seu carro usado por 0 quilômetro? Compraria um apartamento maior? Passaria a trabalhar menos para curtir mais tempo com seus filhos? Viajaria a cada 3 meses com toda a família? Afinal, o que você faria?
Acredite, você pode, isso é uma realidade perfeitamente alcançável quando você faz bons investimentos. É o seu dinheiro trabalhando para você e não você trabalhando pelo dinheiro. Porém, existe algo um tanto, eu diria, incômodo e talvez até injusto nessa história toda, tá bom? Nesse exato momento, existem pessoas comuns vivendo essa realidade. E sabe o que é surpreendente disso tudo? É que essas pessoas, elas não são mais inteligentes ou mais capazes do que você. O que separa você delas é um conhecimento específico. É o que permite pessoas comuns viverem uma vida com tranquilidade financeira sem precisar trabalhar um minuto a mais para isso. E sabe como eu descobri o melhor investimento do mundo? Bom, foi depois de ler o livro Independência Financeira do Robert Kiyosaki. Nesse livro, ele ensina que existem apenas dois modos de renda, tá? A renda ativa e a renda passiva, tá? A renda ativa, ela é oriunda do seu trabalho. Já a renda passiva é aquela que você recebe sem precisar trabalhar, ou seja, dos seus investimentos. Por exemplo, o valor que você recebe do aluguel de um imóvel que seja seu ou dos dividendos das ações que você tem. Ele também mostrou um conceito bem interessante, que é o seguinte, que ao longo da vida, as pessoas elas podem gerar renda de 4 formas, como empregado, como profissional autônomo, como empresário ou como investidor. O empregado é aquele que troca o seu tempo por dinheiro. O autônomo, que é o profissional liberal, ele também troca o seu tempo por dinheiro. A diferença é que ele trabalha para si mesmo. O empresário, ele é o dono do sistema e ele tem pessoas que trabalham para ele. A sua renda está diretamente relacionada à sua capacidade de administrar o seu negócio. O investidor tem o dinheiro para trabalhar para ele. A sua renda está atrelada à sua capacidade de fazer bons investimentos. O mais interessante foi perceber as consequências do sucesso para cada lado desses quadrantes, tá? Então, para quem está do lado esquerdo, no caso empregado e profissional autônomo, quanto mais bem-sucedido, consequentemente mais dinheiro, porém menos tempo para você e para a sua família, né? Entretanto, para quem está do lado direito, vamos lá, do lado do empresário, do investidor, quanto mais bem-sucedido esses dois profissionais, mais dinheiro e mais tempo livre tem para fazer o que quiser, tá? E a pergunta que faz a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito dos quadrantes é a seguinte: se você por acaso decidir não trabalhar por um mês, a sua renda vai continuar entrando? Então, para os quadrantes do lado esquerdo, a resposta é não. Já para o lado direito, a resposta é sim. E foi nesse momento que ficou evidente uma coisa para mim. Entre todos os tipos de investimentos que ele ensinou no livro, existia um especial que não apenas poderia gerar renda passiva, mas poderia multiplicar o meu dinheiro de forma realmente expressiva, com risco controlado se fosse feito do jeito certo. E sabe o que me surpreendeu ainda mais? Me dar conta que todas aquelas pessoas da lista da Forbes, das pessoas mais ricas do mundo, praticamente todas elas, investem nesse tipo de investimento, o que eu considero ser o melhor investimento do mundo. E se você ainda não está familiarizado com o mundo dos investimentos, não se sinta culpado por isso. Eu entendo perfeitamente, porque eu já tive nessa situação. E deixa eu explicar por que isso acontece. Primeira razão é porque nós não somos ensinados a aprender sobre educação financeira e investimentos na escola, nem mesmo na faculdade, muito menos em casa. Aqui no Brasil ainda não existe essa cultura. Segunda razão é porque as grandes instituições elas não têm interesse que você se eduque financeiramente. E você sabe por que isso acontece? Na verdade, a resposta é bem simples. Porque eles lucram mais, muito mais, mantendo você ignorante. É verdade. Mas enfim, essa discussão é para uma outra palestra. Então anota aí, ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você mesmo. Por isso a urgência de você conhecer o que eu considero ser o melhor investimento do mundo. Daqui a um ano, você vai ter desejado ter começado hoje, acredite. A essa altura, se você já me conhece, já deve suspeitar qual é esse investimento. O melhor investimento do mundo, na minha opinião, é o investimento em ações. E se você pensa que investir em ações é perigoso, que exige conhecimento avançado, que vai tomar horas do seu tempo e que precisa ser rico para investir, eu vou provar para você, nos próximos minutos, que em 99% dos casos isso não é verdade. Mas antes de falar sobre isso, raciocina comigo.
Quando a gente pensa em pessoas realmente ricas, milionárias, multimilionários, até bilionários, o que essas pessoas fazem? Como elas ficaram tão ricas? Será que todas ganharam na loteria ou são herdeiros de uma fortuna? Obviamente que não. Então tenta lembrar das pessoas muito ricas que você conhece. Veja que, salvo raríssimas exceções, eu diria que 99% delas são donas de empresas, de negócios. Grande parte por mérito próprio de terem criado esses negócios. Claro que alguns herdaram, tá? Mas a gente não vai tratar aqui das exceções, tá? O fato é que toda a riqueza que essas pessoas detêm tiveram origem numa empresa, num empreendimento, num negócio, tá? E se você ainda não está convencido dessa ideia, eu desafio você a pegar a lista das 100 pessoas mais ricas do mundo, a lista da Forbes, a revista Forbes, e encontrar uma única pessoa nessa lista que não seja acionista de um negócio, de uma empresa. E aqui que está o pulo do gato dessa história toda, tá? Não importa se você é o fundador da empresa ou se é apenas um acionista minoritário. Ambos são beneficiados com o sucesso do negócio de acordo com o tamanho da sua participação, ou seja, da quantidade de ações que detém. E investir em ações é exatamente isso, é ter participações nesses negócios, porém só com a parte boa, sem a parte difícil, a parte ruim. Porque, convenhamos, né, que abrir um negócio próprio, empreender, é muito difícil. Aqui no Brasil nem se fala. Só que investir em ações é você ter os benefícios de ser um empreendedor sem o ônus de criar e manter uma empresa. Você não precisa trabalhar de atendente na loja da Apple para ficar rico com o crescimento das vendas de iPhone e MacBook. Você pode ganhar com o aumento das vendas de aço da Gerdau, por exemplo, sem nunca colocar os pés no chão de fábrica. Você pode receber os dividendos das lojas Renner, por exemplo, sem ao menos entrar em uma única loja. Bom, dito isso, por que eu acredito que investir em ações é o melhor investimento que existe? Porque ele pode ser feito por qualquer pessoa, sem precisar levantar do sofá, tudo via internet, independente do nível educacional, classe social ou profissão. Porque você pode começar com pouco dinheiro sem precisar se tornar um especialista em investimentos. Agora vamos ver os 10 pontos que me levam a acreditar em tudo isso. Primeiro ponto, o investimento em ações ele é bastante seguro se você fizer do jeito certo. E antes de falar qual é o jeito certo, você precisa saber qual é o jeito errado de encarar o investimento em ações. O jeito errado é o jeito que a maioria faz. Por isso a maioria perde dinheiro na bolsa. O jeito errado é especular com ações pensando que você está investindo. Mas o que é especular? Bom, especulação é o ato de realizar transações de curto ou médio prazo, aproveitando-se apenas das variações de preço. O especulador não se importa com os fundamentos da ação que está sendo negociada. Ele acredita que pode prever quando uma ação vai subir ou cair e ganhar com essas variações de curto prazo. Recentemente, a FGV ela realizou um estudo que comprovou que 97% das pessoas que realizam day trading, ou seja, operações no período de um dia, perdem dinheiro na bolsa. Já o investidor de longo prazo, o verdadeiro investidor, ele tem uma visão diferente. A visão de comprar pequenas participações em empresas com o objetivo de participar do crescimento do negócio. Quando você adquire essas participações, você está se tornando sócio dessas empresas, participando do crescimento e da distribuição dos lucros através dos dividendos. Esse é o caminho que eu acredito que eu faço para mim há 15 anos como investidor e que eu recomendo e ensino para a comunidade de mais de 300 mil investidores no Gui Invest. Mas não basta você investir em qualquer ação, tá bom? Investir do jeito certo significa saber selecionar as ações das boas empresas. E as boas empresas têm algumas características em comum, como alta lucratividade, dívida equilibrada e gestão competente. E por que investir em ações de boas empresas é mais seguro? Bom, pensa comigo. O que faz mais sentido para você? Se tornar sócio de um negócio que tem vendas crescentes, altas margens, baixo endividamento e grande market share, ou num negócio que dá prejuízo, margens apertadas, alto endividamento e baixo market share? Agora, deixa eu explicar o reflexo disso na Bolsa de Valores. Existe uma correlação positiva
entre os lucros de uma empresa e o seu preço. Isso significa dizer que no longo prazo a cotação ela segue o lucro, os dois andam juntos, tá? E isso quase ninguém fala por aí. Olha só alguns exemplos e as suas valorizações ao longo de 10 anos. A linha laranja representa os lucros e a linha azul o preço da ação. O Banrisul ele valorizou 1.369%, o mesmo que multiplicar por 14 vezes o seu capital. As lojas Renner subiram 4.292%, o mesmo que multiplicar por 43 vezes o seu investimento. A Estácio subiu 1.320%, o mesmo que multiplicar por 14 vezes o seu investimento. Agora a Arapes, que valorizou 1.316%, o mesmo que multiplicar por 14 vezes. A Sul América, que subiu 1.983%, o mesmo que multiplicar por 20 vezes. O Banco Itaú, que subiu 856%, igual a multiplicar por 9,6 vezes. A VEG, que valorizou 885%, igual a multiplicar por 9,8 vezes. A Comgás, que subiu 977%, o mesmo que multiplicar por 10,7 vezes. O Banco ABC, que subiu 1.136%, o mesmo que multiplicar por 12,3 vezes. A Ferbasa, que valorizou 912%, o mesmo que multiplicar por 10,1 vezes, tá? E a Sanepar, que cresceu 2.992%, o mesmo que multiplicar por 30,9 vezes. Estes foram apenas alguns casos, tá? Existem muitos outros para mostrar aqui, mas se eu fosse mostrar todos, essa palestra aí levaria uma eternidade, tá bom? Agora um alerta. E se não bastasse escolher as ações de boas empresas, você jamais deve colocar todo o seu dinheiro em apenas uma única ação. Você precisa diversificar a sua carteira de ações. Isso significa ter ações de várias empresas de setores distintos, tá? De setores diferentes. Aqui nesse gráfico a gente pode observar, conforme aumenta a quantidade de ações que você investe, diminui o risco total da sua carteira. Veja que, sabendo investir do jeito certo, as probabilidades estão a seu favor. E ganhar dinheiro com ações é apenas uma consequência disso. Vejam o que a Sueli, assinante do Guinvest, me escreveu. Ela disse assim, ó, você me ajudou a ver que a Bolsa de Valores não é um cassino como a maioria dos brasileiros acham. Agora vamos ao segundo ponto. A oscilação frenética do preço das ações no curto prazo é uma vantagem para você, investidor. Eu começo esse ponto citando uma frase do Peter Lynch, um renomado gestor de fundos americano, que ele falou o seguinte, ó, os preços de ações geralmente se movem em direções opostas às dos fundamentos do negócio, mas no longo prazo a direção e a sustentabilidade dos lucros prevalecerão. Bom, o sobe e desce da bolsa tem um nome que se chama volatilidade. E por incrível que pareça, a volatilidade é o melhor amigo do investidor em ações de longo prazo. É a volatilidade que permite que você faça ótimas compras em momentos de queda do mercado. Veja que interessante um estudo que eu elaborei. Eu coloquei lado a lado o histórico de preço da ação da VEG, tá? Na linha azul, e uma linha reta que vai da sua cotação inicial até a sua cotação atual na linha laranja. A moral dessa linha laranja é simular um cenário em que o preço da ação não oscilasse, mas somente subisse em linha reta ao longo do tempo. Isso pareceria atraente para qualquer investidor, afinal você teria ganhos de renda variável com estabilidade da renda fixa, certo? Errado. Eu fiz uma simulação de aporte mensal de R$1.000, levando em consideração o histórico real de preços, e esse mesmo aporte de R$1.000 no cenário hipotético que o preço da ação subiu em linha reta dentro do mesmo período sem nenhuma volatilidade. O período do estudo foi de 2002 até 2018. Um aporte mensal nas ações da VEG, considerando o cenário real, teria acumulado um patrimônio de R$1.914.000. No cenário hipotético, em que não existe a volatilidade, o acúmulo de patrimônio teria sido de R$880.000. Menos da metade do cenário real. Bom, mas por que isso acontece? É o seguinte, porque a volatilidade ela permite que você compre muitas ações de uma ótima empresa a um preço muito abaixo do normal. Se no curto prazo ela assusta alguns investidores, no longo prazo a volatilidade é a maior aliada do verdadeiro investidor. Essa é a forma de você ganhar dinheiro em momentos de pânico do mercado. É assim que os ganhadores de dinheiro da bolsa aumentam seus patrimônios. E é
nesses momentos que as pessoas desavisadas, elas acabam quebrando e saem da bolsa de valores para nunca mais retornar. Para finalizar, aqui outra citação do Peter Lynch. Ele disse o seguinte: os declínios do mercado são grandes oportunidades para se comprar ações de empresas pelas quais você se interessa. As correções deixam empresas excepcionais a um preço de oferta. Agora vamos ao terceiro ponto. Os riscos de perder dinheiro caem drasticamente conforme aumenta o tempo que você permanece investido em ações. Aqui outro estudo interessante sobre a variação do índice Bovespa, que é o termômetro do mercado de ações, que existe um histórico de 1968 até 2017. Então, olha só os resultados nessa tabela. Se você tivesse tentado prever se a bolsa iria subir no dia seguinte durante quase 50 anos, você teria acertado 55% das vezes, enquanto que teria errado nas outras 45%. Conforme o prazo foi aumentando, a chance de ter visto a bolsa em alta aumentou consideravelmente, o que mostra que no longo prazo investir em ações não é tão arriscado assim. Claro, desde que você esteja investindo, lidando com ações de boas empresas. E esse resultado ele tende a ser ainda melhor do que isso. Por quê? Porque o estudo ele foi feito com o índice Bovespa, que contempla as ações mais negociadas da bolsa, e não necessariamente as melhores ações. Para confirmar isso, eu fiz uma pesquisa e eu constatei que hoje, das 68 ações que compõem o índice Bovespa, somente 43 têm um GI score acima de 60 pontos, ou seja, 37% das ações não atendem ao mínimo de pontos para serem elencadas como boas empresas para se investir, segundo o algoritmo de inteligência artificial aqui do Gui Invest. Como diria Warren Buffett, planeje o investimento em ações como um casamento católico para a vida toda. Aqui eu trago outro estudo impressionante que corrobora com a ideia de que o investimento em ações é tão poderoso no longo prazo que supera em muito o retorno da renda fixa no Brasil e também em vários países do mundo. Mas antes, deixa eu esclarecer alguns conceitos. Investir em ações é investir em negócios. Investir em renda fixa é emprestar dinheiro para alguém, seja uma empresa ou para o governo. Se a renda fixa sempre fosse melhor do que investir em empresas, em negócios, não existiriam empresários no mundo, certo? O raciocínio é muito simples. Se o empresário ele não acreditasse que conseguiria rentabilizar o dinheiro dele no seu negócio, ele não teria o incentivo de abrir uma empresa. Ele simplesmente ia pegar o dinheiro e ia colocar tudo na renda fixa. Logo, é esperado que o retorno do dinheiro seja maior no investimento em ações do que na renda fixa. É claro que existem riscos, mas isso é da natureza dos negócios, tá bom? Quanto maior a possibilidade de ganho, maior o risco embutido. Como no Brasil sempre tivemos juros muito altos, tá, historicamente, as pessoas elas ficaram míopes em relação à bolsa, já que a renda fixa acabava sempre entregando um juro real sem risco. Agora, veja isso. Eu vou mostrar um gráfico de retorno das ações ao longo de mais de 200 anos nos Estados Unidos, que foi extraído do livro Stocks for the Long Run. Tá? Antes de analisar o gráfico, fique atento para o fato de que ao longo desses 2 séculos, aconteceram inúmeros eventos históricos. Só para citar alguns deles aqui, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão em 29, a Segunda Guerra Mundial em 45, a crise da dívida dos países da América Latina em 80, a bolha imobiliária e das ações do Japão em 85, em 94 a gente teve a crise dos mercados emergentes, em 99 a bolha das .com e mais recentemente em 2008 a crise mundial do subprime. O gráfico ele mostra que $1 investido em 1802 teria se transformado em $755 mil no ano de 2006, enquanto que esse mesmo $1 investido na renda fixa teria se transformado em apenas $1.083. Veja que o retorno das ações foi de 700 vezes maior do que o da renda fixa nesse período. Eu vou até repetir aqui, olha só, não foi 10 vezes, não foi 20 vezes, 50 vezes, foi 700 vezes maior. Talvez você possa alegar
que esse estudo é tendencioso, já que ele foi feito com um mercado bem sucedido, como é o caso do mercado americano. E você está certo nesse raciocínio, você está certo em pensar dessa forma. No entanto, essa evidência ela também foi constatada em outros países, como você pode ver a seguir. Nesse livro, os autores fizeram um estudo com os retornos históricos das ações e da renda fixa em 19 países no período de 1900 até 2012. Ou seja, eles pegaram um período de 112 anos. Dá uma olhada só. O desempenho das ações foi superior ao da renda fixa em todos os 19 países, como você pode observar no gráfico. E aqui no Brasil não é diferente, mesmo com o histórico de altas taxas de juros. Veja aqui nessa tabela uma comparação entre algumas ações de boas empresas contra a renda fixa representada pelo CDI nos últimos 15 anos. Ainda vale destacar que atualmente nós estamos com a taxa de juros na mínima histórica aqui no Brasil. Isso significa que se no passado o investidor conseguiu ganhar algum dinheiro apenas investindo em renda fixa, agora não tem jeito. Você tem que migrar uma parcela, pelo menos uma parcela das suas economias, para o mercado de ações, se quiser ver o seu dinheiro crescer de verdade. Agora vamos ao quarto ponto. Você pode investir em ações com menos de R$100. Bom, existem duas formas de você comprar ações na Bolsa de Valores. Através do lote padrão ou do mercado fracionário. No lote padrão, você negocia em múltiplos do lote padrão, que nesse caso pode ser qualquer quantidade, desde que seja múltiplos de 100, por exemplo. 500 ações, 5 lotes, 1000 ações, 10 lotes, por aí vai. No mercado fracionário, é possível comprar quantidades de ações menores do que o lote padrão. Assim, uma empresa com um lote padrão de 100 ações também pode ser negociada em quantidades menores, geralmente de apenas uma ação. Se o investidor não puder ou não quiser comprar as 100 ações de um lote padrão, ele vai poder comprar, por exemplo, uma única ação, ou apenas 57 ações, ou ainda, 99 ações, desde que a quantidade negociada seja menor que o lote padrão, obviamente. Aqui vai um exemplo prático. Se você quiser comprar ações da Ambev, que estava sendo negociada em torno de R$20 quando eu montei essa palestra, você precisaria de R$2.000 para comprar um lote de ações. Mas, se você quiser comprar apenas uma ação através do mercado fracionário, você pode. Então, nesse caso, com apenas R$20, você já se tornou investidor no mercado de ações comprando uma ação da Ambev. E se você está achando que na prática não faria sentido comprar uma única ação, já que existem custos, de corretagem, por exemplo, aqui vai a boa notícia. Atualmente, existem corretoras que não cobram taxas de corretagem nem de custódia, tá? Eles isentam o investidor de todas as taxas envolvidas. Nesse caso, você poderia sim comprar apenas uma ação sem nenhum custo, tá bom? Aqui, a nossa aluna Leila, ela fez o seguinte comentário depois de realizar os nossos treinamentos. O Gui Invest me ajudou e abriu os olhos para a ideia de que a Bolsa de Valores não é só para os ricos. Veja que você não precisa ter muito dinheiro para começar a participar do mercado de ações. Qualquer valor, por menor que seja, já permite você iniciar. Não tem desculpa para não começar. Lembre-se daquele ditado antigo que diz assim, de grão em grão, a galinha enche o papo. E no caso de ações, é exatamente isso. Agora vamos ao quinto ponto. Pequenos valores podem se transformar em quantias expressivas ao investir em ações e permanecer com elas no longo prazo, tá? Então, aqui mais um estudo impressionante, tá? Veja quanto um investidor fictício teria hoje se ele tivesse aplicado R$15.000 em algumas ações de boas empresas em janeiro de 2002, ou seja, há 15 anos atrás. Nas ações das lojas Renner, os R$15.000 teriam se transformado em 1.408.000. Nas ações da WEG, o valor final teria sido de 1.133.000. Nas ações da Ferbasa, teria sido de 968.000. Nas ações da Hering, esse valor seria de R$741.000. Nas ações da Itaúsa, esse valor seria de 523.000. E nas ações da CCR, teria alcançado R$482.000. Agora veja que se esse mesmo investidor tivesse escolhido investir na renda fixa, considerando 100% do CDI, os 15.000 teriam virado apenas R$120.000.
Agora, o próximo ponto é ainda mais chocante. Sexto ponto. Investindo regularmente em ações de boas empresas, você pode acumular grandes fortunas no longo prazo. Para provar essa ideia, veja quanto o nosso investidor do exemplo anterior teria hoje se tivesse, além dos R$ 15.000 iniciais, aplicado todo mês o valor de R$ 1.000 nas mesmas ações que eu citei. Nas ações das lojas Renner, ele teria acumulado 7,1 milhões de reais. Nas ações da WEG, o valor final teria sido de 3,7 milhões. Nas ações da Ferbasa, teria sido de 2,7 milhões de reais. Nas ações da Hering, esse valor seria de 5,5 milhões de reais. Nas ações da Itaúsa, esse valor chegaria hoje a 2,2 milhões de reais. E por fim, nas ações da CCR, teria alcançado 2,4 milhões. Veja que são valores que podem transformar drasticamente a sua vida financeira e de toda a sua família. E se você tivesse escolhido investir na renda fixa durante esse período, tá? Pagando 100% do CDI, os 15 mil iniciais mais os R$ 1.000 por mês, hoje valeriam somente R$ 725 mil. Bom, apesar dessas valorizações expressivas das ações, veja só o que Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, o que ele aconselha sobre o que as pessoas comuns podem esperar de investir regularmente no mercado de ações. Ele falou o seguinte: eu recomendo que vocês não observem o mercado de ações tão de perto. Comprem ações de empresas boas e continuem comprando ao longo do tempo. Certamente vão se dar bem daqui a 10, 20 ou 30 anos. Se estiverem comprando e vendendo ações e se preocupando quando elas caírem e acabarem vendendo quando elas subirem, esses investidores não terão grandes resultados. O dinheiro é feito investindo em boas empresas durante longos períodos de tempo. É isso que as pessoas devem fazer com as ações. Todas elas são pequenas partes de negócios e bons negócios costumam ir bem no longo prazo. Agora vamos para o sétimo ponto. É perfeitamente possível ganhar dinheiro com ações, mesmo sem saber os melhores momentos do mercado. A grande verdade do mercado de ações é que ninguém sabe o que vai acontecer com o preço das ações no futuro, especialmente no curto prazo. Não existe nenhum ser humano capaz de prever com alto grau de precisão o movimento futuro do preço das ações. Isso é um fato, ponto. Ok? Diante desse fato, eu fiz um estudo para comprovar que se você segue a estratégia de investir em ações regularmente por longos períodos de tempo, a tentativa de acertar os melhores momentos de compra de ações tem pouca vantagem em termos de resultado final. Desde que você escolha investir em ações de boas empresas. Se escolher as ações erradas, as chances de perder dinheiro aumentam drasticamente. E para te mostrar isso, eu preparei 4 testes, onde eu comparo o patrimônio de 3 investidores que compraram R$500 todo mês em ações. Um deles é o investidor que eu chamei de azarado, o outro é o disciplinado e o terceiro é o sortudo. O investidor azarado, ele pagou sempre a cotação máxima que a ação atingiu dentro de determinado mês, tá? Já o investidor disciplinado, ele comprou sempre no dia 1º, pagando a cotação daquele dia, ok? E por fim, o investidor sortudo seria aquele que conseguiu comprar a ação sempre na mínima dentro do mês. E eu escolhi o período de janeiro de 2002 até junho de 2017. E eu usei as ações da Alpargatas, da WEG, da Transmissão Paulista e da Comgás. Vamos ver os resultados. Veja que, obviamente, o investidor sortudo está sempre com um patrimônio maior, enquanto que o investidor azarado está sempre com um patrimônio menor. O investidor disciplinado está ali no meio entre os dois, tá? Mas veja que o patrimônio entre os 3 investidores é bastante próximo e todos conseguiram bater com folga a renda fixa no período. Olha aqui o gráfico da Alpargatas e aqui olha só o gráfico da Transmissão Paulista e esse aqui o da Comgás. Por fim, imagine que esses investidores tivessem investido nas 4 ações todo mês, aplicando R$125 em cada ação. Nesse caso,
Veja como é que ficaria o portfólio deles. É possível notar que a partir desses exemplos, que você não precisa acertar o melhor momento para ter sucesso. Em todos os exemplos, os 3 investidores eles bateram o CDI. E além disso, mesmo que você fosse muito sortudo, não ia conseguir um patrimônio muito maior do que o do investidor disciplinado e do azarado. Agora veja o quanto a mais conseguiu de patrimônio o investidor sortudo no final do período em termos percentuais. Olha como a diferença é pequena e não passa de 10% para o caso do investidor disciplinado. Esse é o caso mais realista, porque tão difícil quanto acertar a máxima do mês é acertar a mínima do mês. Por isso, se você comprar sempre no mesmo dia, você não vai estar em grande desvantagem. E agora vamos para o 8º ponto. Graças à tecnologia atual, saber identificar as boas ações para investir é tão simples quanto escolher uma música no Spotify. Bom, as ações de boas empresas costumam apresentar características em comum, tá? Como alta lucratividade, baixo endividamento e gestão competente. E para a gente saber se determinada empresa atende a esses critérios, a gente utilizou alguns indicadores específicos. Antes da era da computação, os investidores precisavam comprar jornais e ler relatórios financeiros das empresas para poder calcular esses indicadores, tá? Extraindo os dados do demonstrativo de resultados e do balanço patrimonial das empresas, tá? Hoje, esses indicadores eles já estão automaticamente calculados e disponíveis através de ferramentas de seleção e análise de ações. O GuiaInvest ele surgiu justamente com essa finalidade, que era oferecer todos os principais indicadores fundamentalistas das empresas negociadas em bolsa. Agora vamos para o 9º ponto. Você pode ter sucesso investindo em ações sem precisar fazer um MBA de finanças em Harvard, tá? Bom, o lado contraintuitivo do investimento em ações é que o sucesso está mais atrelado ao comportamento do investidor do que o seu conhecimento técnico no assunto, é verdade. Se você souber dominar o seu lado emocional, as suas chances de sucesso aumentam drasticamente diante dos outros investidores que, mesmo que possam ter mais conhecimento, não sabem lidar com as emoções. Olha só o que o Warren Buffett disse a respeito disso. Ele falou assim, ó, você não precisa ser um cientista de foguetes. Investir não é um jogo onde um cara com QI de 160 bate o cara com QI de 130. Ele também falou que não é necessário fazer coisas extraordinárias para conseguir resultados extraordinários. Ao investir periodicamente em ações, o investidor que não sabe nada pode realmente superar a maioria dos profissionais de investimento. Agora vamos para o 10º ponto. Com apenas 20 minutos de dedicação mensal já é suficiente para ser um investidor bem-sucedido na bolsa. Aí aquela imagem de que você precisa ficar acompanhando o sobe e desce do preço das ações diariamente é totalmente equivocada para você que é investidor de longo prazo na bolsa e que segue a metodologia indicada aqui pelo GuiaInvest, tá? Quem faz isso são os profissionais conhecidos por traders, tá? São aqueles especuladores do mercado, aqueles que realizam operações rápidas de curto prazo com o objetivo de ganhar com a diferença de preço das ações. Comprar na baixa e vender na alta ou vender na alta para comprar na baixa. Esse é o trabalho deles. Isso é uma profissão como qualquer outra, tá? E aliás, eu considero que é uma profissão bem difícil, tá? Não são muitos os traders profissionais que conseguem ter resultados consistentes e satisfatórios, tá? Como eu mostrei antes, a FGV fez um estudo que provou que mais de 90% das pessoas que tentam viver de trading, né, elas acabam perdendo dinheiro. Esse não é o caso das pessoas comuns que têm as suas profissões como médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas. O seu objetivo é investir em ações de boas empresas. E como você já sabe, o preço das ações de boas empresas costumam acompanhar os lucros ao longo do tempo. Logo, tudo que você precisa é ficar de olho nos resultados das empresas. E as empresas que têm ações negociadas na bolsa são obrigadas por lei a divulgar publicamente os seus demonstrativos financeiros a cada 3 meses. E são esses números que realmente interessam para o investidor de longo prazo. Hoje,
Através do Guia Invest, você pode acessar os principais indicadores das empresas de forma simples e rápida. Em poucos minutos, você já sabe quais são as ações das boas empresas para você investir. Entenda que as oscilações do preço das ações no curto prazo, elas refletem somente o humor do mercado naquele momento e não necessariamente o valor da empresa. Por isso, tudo que você precisa é 20 minutos por mês para avaliar a sua carteira de investimentos e decidir quais ações comprar e realizar os seus aportes. Essa metodologia de investimento permite que você possa ter ótimos resultados no mercado de ações sem desperdiçar horas e horas preciosas do seu tempo. Com isso, sobra muito mais tempo para curtir com a família e com os filhos. Olha só o que a Paula, aluna de um dos nossos treinamentos, comentou. Hoje eu consigo investir em ações de forma lucrativa, sem estresse e sem precisar ficar com a cara colada no computador o dia todo. Com todos esses pontos que eu acabei de apresentar, eu acredito que você também deve concordar que o investimento em ações, se feito do jeito certo, é o melhor investimento que uma pessoa comum pode fazer. E quando eu digo pessoa comum, eu me refiro à grande maioria das pessoas que não trabalham no mercado financeiro. E se eu fosse resumir em uma fórmula de sucesso para ganhar dinheiro de verdade na bolsa, essa fórmula seria a seguinte: investir em ações de boas empresas, mais diversificação, mais visão de longo prazo. Veja, não basta investir em qualquer ação para sair vencedor na bolsa. Você precisa investir seu dinheiro nas ações de boas empresas. E as boas empresas têm características em comum, como alta lucratividade, dívida equilibrada e gestão competente. Mas saber identificar as boas empresas sozinho custa tempo, dinheiro e energia. Você não tem tempo a perder, muito menos energia para ficar desperdiçando. Eu digo isso por experiência própria. Eu já tive na sua pele e eu passei por essa mesma dificuldade quando eu comecei a investir em 2004. O surgimento do Guia Invest foi a solução para essa minha dificuldade. Tá? E ao longo de todos esses anos à frente desse projeto, que é o Guia Invest, muitas pessoas me perguntam, né, por que eu compartilho esse conhecimento para todo mundo totalmente de graça, né? Por que eu não guardo isso tudo só para mim? E essa é uma ótima pergunta, mas a resposta é simples e sincera. Da mesma forma que esse conhecimento ajudou a transformar a minha vida para melhor, eu também quero ajudar a melhorar a vida de outras pessoas. Eu acredito que a habilidade de investir de forma inteligente tem o poder de transformar para melhor a vida de qualquer pessoa. E para mim, a educação financeira é um dos caminhos mais efetivos para se alcançar uma vida mais livre, plena e feliz. Eu realmente acredito nisso porque foi o que aconteceu comigo e a minha família. O conhecimento prático que eu adquiri ao longo desses últimos 15 anos, investindo em ações, vendo o meu patrimônio crescer, permitiram ajudar a minha família e me possibilitou realizar um sonho pessoal, que era o sonho de abrir meu próprio negócio. Então, eu resolvi de alguma forma retribuir e dividir tudo isso para ajudar outras pessoas a investir de forma mais inteligente para conseguirem realizar os seus sonhos. E o investimento em ações é o melhor investimento para tornar os seus sonhos em realidade. Para mim, esse é sim o melhor investimento do mundo, se feito da maneira correta. Mas afinal, como é que você pode acumular riqueza com ações da forma correta? Bom, existe um jeito simples de você fazer isso agora mesmo, sem precisar ficar horas na frente do computador, sem ter preocupações e dor de cabeça e sem precisar ler um monte de livro complicado sobre investimentos. Eu quero convidar você a conhecer o treinamento Como Acumular Riqueza. Esse é um treinamento poderoso, tá? E ao mesmo tempo simples, que permite pessoas comuns construírem fortunas investindo em ações. É um treinamento exclusivo aqui do Guia Invest para quem busca aplicar uma estratégia simples e eficiente de investimentos para fazer fortuna na bolsa, tá? Esse treinamento utiliza um método que não necessita passar o dia inteiro olhando o sobe e desce da bolsa, muito menos entender de fórmulas financeiras complicadas. É uma metodologia tão simples que funciona de forma incrível para quem aplica com seriedade, ok? Qualquer pessoa pode aprender, qualquer um como você e eu. E eu vou confessar uma coisa aqui para você. Nada me deixa mais feliz do que colecionar histórias como a do Ricardo, que fez o curso aqui do Guia Invest e afirmou que realmente funcionou para ele. E o Rafael, que disse que a sensação de ver o dinheiro finalmente crescendo depois de tirar do banco é muito boa.
E o Diogo, que mesmo sendo pós-graduado em finanças, aprendeu muita coisa com o curso. O Thiago gostou tanto do curso que disse que se você não aprender comigo, você não aprende com mais ninguém. E por fim, o Josivan, que se disse tão impactado pelo Guinvest, que foi um divisor de águas na vida inteira dele. E eu desejo de coração que você seja o próximo a deixar um relato de sucesso como este. Por isso, eu não vou medir esforços nessa direção. O que você pode esperar desse treinamento? O treinamento Como Acumular Riqueza, ele vai permitir você ter total controle sobre o seu futuro financeiro, o que vai levar você a alcançar a sua liberdade financeira sem depender de terceiros. Isso vai fazer você se sentir mais confiante, mais otimista e mais feliz no seu dia a dia. Sem falar que vai aumentar a sua autoestima, pode ter certeza, o que vai refletir positivamente em todas as áreas da sua vida, inclusive no seu bem-estar e no relacionamento com as pessoas que você mais ama. E além de tudo isso, você ainda vai se sentir aliviado por estar construindo um patrimônio sólido, garantindo a segurança financeira de toda a sua família. Esse treinamento vai permitir você descobrir como aplicar um método testado, um método simples, acessível e eficaz de criação de riqueza na Bolsa de Valores. Ele vai ajudar você a lidar com a Bolsa de Valores da forma certa, sabendo analisar e selecionar as melhores ações do mercado. Tá? E isso vai proporcionar paz de espírito para você lidar com tranquilidade na hora de investir o seu dinheiro. Além disso, eu posso assegurar que você vai passar a ser reconhecido e admirado pelos seus amigos e familiares como alguém, como uma pessoa que sabe administrar e investir de forma inteligente o seu próprio dinheiro. E olha só, da próxima vez que a sua mulher ou o seu marido convidar você para uma viagem, você vai poder surpreender eles levando para aquele lugar que eles sempre sonharam em conhecer. No próximo aniversário do seu filho ou da sua filha, você vai poder dar o melhor presente que eles merecem receber. Da próxima vez que você tiver que, sei lá, pagar uma conta ou comprar algo, você vai fazer isso sem sentimento de culpa. E isso tudo só vai ser possível porque agora você vai ter condições financeiras para isso. Você vai se transformar numa pessoa que sabe lidar com dinheiro de forma inteligente. Todo o treinamento ele é composto por 8 módulos com videoaulas teóricas e práticas. Desde os princípios de toda a metodologia para entender a base filosófica, que vai nortear tudo que você vai realizar ao longo do treinamento, até o passo a passo para analisar uma ação de modo seguro, descomplicado e eficaz. Bem como o processo de compra e venda de ações na prática. Tudo isso você vai ver no treinamento. Agora, tem um detalhe importante que eu preciso falar para você. Você deve conhecer aquela frase famosa que diz que se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Bom, o preço do treinamento não poderia ser barato em relação ao impacto financeiro que ele vai gerar na sua vida. Por causa disso, eu poderia vender esse curso tranquilamente por R$4.000, já que ele inclui um passo a passo do que é, na minha opinião, o método mais poderoso de construção de fortuna investindo no mercado de ações, utilizada por pessoas comuns, e isso realmente tem valor. E agora eu pergunto, quanto é que vale para você aprender um método simples e seguro de multiplicação de dinheiro que você vai poder usar pelo resto da sua vida? Quanto vale para você dormir tranquilo, tá? Sabendo que você está fazendo a coisa certa com o seu dinheiro? Quanto é que vale para você ter a paz de espírito que uma vida financeira equilibrada pode proporcionar? Quanto que vale para você ver o sorriso alegre do seu filho graças à incrível qualidade de vida que você vai proporcionar a ele? Bom, olha só, o que eu demorei 15 anos para descobrir lendo dezenas de livros, fazendo uma graduação, uma pós-graduação, perdendo dinheiro, errando, batendo a cabeça, você vai aprender em poucos dias. É isso que o treinamento Como Acumular Riqueza vai entregar para você. Eu tenho grande convicção que esse treinamento vai conseguir ajudar você a ganhar dinheiro com ações. Eu digo isso porque 80%, um pouco mais de 80% dos nossos alunos avaliaram o treinamento com nota acima de 8. Bom, o preço regular desse treinamento é de R$2.000 se você for comprar pelo nosso site. Agora eu preciso fazer uma pergunta importante para você. Porque muitas pessoas vão se inscrever agora, vão embarcar comigo nessa jornada e vão se juntar a uma comunidade seleta de investidores. Já vai ter outras pessoas que não vão dar esse passo porque procrastinaram mais uma vez nas suas vidas. Deixaram para depois.
A minha pergunta para você é a seguinte: em qual dos dois grupos você vai estar? No time dos que fizeram e garantiram o seu futuro ou no time daqueles que mais uma vez procrastinaram, deixaram para depois? Bom, enquanto você pensa sobre isso, tem mais uma coisa. Confirmando a sua inscrição no treinamento agora, até encerrar essa palestra, você vai receber de bônus 12 meses de acesso ao Guia Invest Pro Lite. E por que eu estou fazendo isso? Bom, na parte prática do treinamento, você vai aprender o passo a passo para selecionar e analisar quais as melhores ações da bolsa. E a melhor forma de fazer isso é através dessa ferramenta, criada e desenvolvida por mim ao longo de 11 anos, tá? Como eu não quero que nada impeça você de realmente aprender como selecionar as melhores ações, eu decidi liberar o acesso de bônus para você. Eu acredito que você vai gostar, porque ela facilita demais, tá, a vida do investidor de ações. O Guia Invest Pro ele consiste num conjunto de ferramentas e recursos para ajudar você a encontrar as melhores ações da bolsa. O preço atual do plano Lite do Guia Invest Pro é de R$ 780 no nosso site. Mas aqui, nessa palestra, ele é de graça para você, tá bom? Para você ter uma ideia do potencial dessa ferramenta, recentemente eu recebi uma mensagem do assinante Fábio, que comentou que graças ao Guia Invest Pro, ele conseguiu dobrar o capital investido em apenas 2 anos. Veja que, se você fosse adquirir o treinamento mais o Guia Invest Pro separadamente, através do nosso site, você teria que desembolsar o total de R$ 2.708. Mas a boa notícia é que você que ficou comigo até agora, aqui nessa palestra, não vai precisar pagar esse valor. Eu vou fazer uma condição diferenciada para quem me acompanhou até agora. O custo para ter acesso ao treinamento que ensina a construir fortuna com ações vai ser zero. E deixa eu explicar por que é zero. Na minha opinião e na opinião dos meus alunos que enviaram depoimentos, esse treinamento ele não é um custo, ele é um investimento. E essa é a primeira perspectiva de quem se transforma em um investidor sério. E é a primeira perspectiva de quem um dia atinge a liberdade financeira. Quer entender a diferença entre custo e investimento. Segundo Benjamin Franklin, investir em conhecimento sempre gera os melhores juros. Então, o valor para participar do treinamento online Como Acumular Riqueza e ainda receber o plano Lite do Guia Invest Pro de bônus vai ser de apenas 12 parcelas de R$ 99. É apenas isso e mais nada, tá bom? Isso equivale a R$ 3,30 por dia. É menos do que o preço de um café expresso na padaria da esquina. Pensa comigo, o que representa esse investimento hoje para quem vai juntar 200 mil, 500 mil, 1 milhão ou mais ao longo dos próximos anos? Então vai lá, clica no botão aqui do lado para adquirir o treinamento Como Acumular Riqueza agora mesmo e ter acesso a tudo que você precisa para investir em ações com sucesso e transformar a sua vida financeira de uma vez por todas. E pode ficar tranquilo, sim, até 7 dias você não gostar, basta ligar e solicitar o reembolso, tá? O telefone da nossa central de atendimento é 51, prefixo, 31 35 9651. Em outras palavras, eu estou oferecendo 7 dias grátis para você conhecer o treinamento. O risco é zero para você. Diante de tudo que o treinamento Como Acumular Riqueza tem para mudar a sua vida financeira, eu arriscaria dizer que daqui a 1 ano você vai ter desejado ter começado hoje. E daqui a 5 ou 10 anos, você vai se sentir completamente arrependido por não ter começado a montar a sua carteira de ações agora. Olha só o que a Silene, secretária de 47 anos, falou sobre um dos nossos treinamentos aqui no Guia Invest. Depois que eu descobri o treinamento Como Acumular Riqueza e assisti a primeira aula, eu literalmente chorei por nunca ter aprendido isso antes e saber o tempo de investimento que eu perdi. E o Abraão que disse: o meu único arrependimento com o Guia Invest foi não ter conhecido antes. Eu tenho 50 anos, se eu tivesse começado com 40, já faria uma grande diferença. Por isso que hoje eu estou mostrando o que vocês ensinam para minha filha de 28 anos. Lembrando que essa oportunidade você só tem aqui nessa palestra. Quando encerrar a transmissão, a oportunidade expira. Se você também deseja fazer parte desse seleto grupo de pessoas que serão os próximos ricos do nosso país, eu tenho o maior prazer em aceitar você nesse grupo. Mas eu preciso ser sincero, tá? Eu vou limitar o número de vagas para essa transmissão
E deixa eu explicar por que eu estou fazendo isso. Quanto mais pessoas eu conseguir ajudar a enriquecer, a ganhar dinheiro na bolsa, mais as pessoas vão querer continuar fazendo parte desse grupo. Então, para poder dar um atendimento adequado a cada um de vocês, eu preciso limitar a quantidade de pessoas atendidas. Por isso, eu me reservo no direito de limitar o número de vagas aqui durante essa transmissão, tá? Então, seja rápido e reserve o seu lugar imediatamente, porque as vagas podem ser preenchidas rapidamente, tá bom? Então, clica no botão aqui do lado para confirmar a sua inscrição no treinamento Como Acumular Riqueza agora, tá? Esse é o material mais efetivo, mais simples e descomplicado para que uma pessoa comum que não tem familiaridade com investimentos possa ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Agora, você pode estar se perguntando se o treinamento Como Acumular Riqueza é realmente para você. Bom, ele é para quem já possui o hábito de poupar mensalmente, é para quem está disposto a investir em ações por conta própria, é para quem deseja efetivamente aprender como multiplicar o seu patrimônio através da Bolsa de Valores. E esse treinamento não é para quem acredita que é possível ficar rico na Bolsa da noite para o dia, não é para quem é ansioso e não tem paciência de esperar alguns anos para ver o seu patrimônio realmente crescer, e não é para quem acredita que existe uma fórmula mágica para ganhar dinheiro com ações. Bom, se você chegou até aqui e ainda não liberou o seu acesso ao treinamento Como Acumular Riqueza, é porque tem algumas dúvidas, e isso é normal. Por isso eu vou responder aqui o que costumam ser as dúvidas mais frequentes. Pergunta: André, isso que você mostrou é para mim mesmo? Bom, o treinamento Como Acumular Riqueza é tanto para quem é leigo no mundo dos investimentos, quanto para quem já tem alguma experiência, mas sabe que os investimentos mais tradicionais não vão garantir um futuro melhor. Não importa o seu nível de conhecimento, nem quanto dinheiro você tem guardado, tá bom? Próxima pergunta. Investir em ações não é muito arriscado? Todo investimento envolve algum tipo de risco, até poupança, tá bom? E vale repetir, retornos passados não são garantia de retornos futuros. Não existe nenhuma garantia que você vai ganhar dinheiro investindo, tá bom? Inclusive, pode até perder alguma coisa aí, algum dinheiro. Mas com o treinamento, você vai aprender a não correr nenhum risco irresponsável. A gente está aqui para ajudar você a investir com segurança, tá? Por isso, eu recomendo você não colocar uma parcela significativa do seu patrimônio em ações. Começa devagar, mas vá lá e continue investindo sempre, tá bom? Próxima pergunta. Eu vou conseguir investir em ações sozinho? Sim. A gente vai disponibilizar todo o suporte operacional sobre como abrir conta em uma corretora e como comprar uma ação. O treinamento ele vai orientar você na hora de montar a sua carteira. E você vai poder entrar em contato com a nossa equipe de suporte sempre que precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida. Pergunta: se o investimento em ações é tão bom, por que não está todo mundo fazendo? A resposta é simples: por falta de educação financeira. Não existe essa cultura aqui no Brasil, tá? O Brasil ainda é um país onde apenas uma pequena parcela da população investe em ações. Para ser mais exato, de um total de 209 milhões de pessoas, que é a população brasileira hoje, cerca de 0,7% das pessoas são investidoras de ações. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, metade da população investe em ações. Na Europa e na Ásia, a proporção gira em torno de uns 20% a 30% da população, dependendo do país. Isso significa dizer que mais de 99% dos brasileiros não usufruem dos benefícios do que eu considero ser o melhor investimento do mundo. Pergunta: tem muito material gratuito na internet sobre investimento em ações. Por que eu devo adquirir o treinamento Como Acumular Riqueza? É verdade. Hoje, se você for pesquisar no Google, vai encontrar muita coisa sobre investimento em ações. Porém, são muitas informações soltas, desencontradas e incompletas. Às vezes, conteúdos sofisticados demais que ninguém entende. Muito teórico e pouco prático. E daí fica difícil saber o que é verdade daquilo que é picaretagem, por exemplo, tá? E no treinamento Como Acumular Riqueza, você vai ter tudo o que precisa de forma organizada, num passo a passo, detalhado e bem didático, tá? E além disso, você vai contar com a minha experiência de 15 anos como investidor. Vou passar para você todos os macetes para que você não caia em nenhuma armadilha do mercado. Pergunta: se eu tiver dúvidas, quer que me ajuda? Bom, você vai poder entrar em contato com a minha equipe de suporte, que é treinada para tirar todas as suas dúvidas. Olha só o depoimento de alguns alunos, o que eles comentaram sobre o nosso atendimento.
O atendimento do Fale Conosco foi rápido e muito solícito. Só não dei 10 porque ainda estou aprendendo. Qualidade das informações e prontidão no atendimento. Toda vez que eu precisei entrar em contato com a equipe de suporte, eu obtive respostas quase imediatas. Facilidade de encontrar o que preciso. Todas as informações necessárias, custo-benefício baixo, ótimo suporte. Valeu, equipe do GainVest. E antes que você vá pesquisar, veja que no Reclame Aqui a nossa reputação é considerada ótima. Enfim, o importante é você saber que aconteça o que acontecer, a nossa equipe vai estar sempre à disposição para ajudar você a resolver qualquer problema que você tiver, tá bom? Próxima pergunta. O seu sistema de pagamentos é seguro? Bom, o nosso sistema de pagamentos é rápido e 100% seguro, porque os seus dados pessoais eles são criptografados e uma confirmação de compra é gerada e enviada à operadora do cartão, agilizando a transação e protegendo os seus dados. É o mesmo tipo de tecnologia de criptografia usada por grandes varejistas online, como a Amazon, por exemplo, tá? E também é utilizada na maioria dos bancos online. Depois de clicar no botão ao lado, você terá a chance de revisar tudo antes que qualquer coisa seja processada, tá bom? Próxima pergunta. Se por qualquer motivo eu me arrepender de me inscrever no treinamento Como Acumular Riqueza, sem problemas, tá? Dentro do prazo de 7 dias, você vai poder pedir reembolso de 100% do valor que investiu no treinamento. Basta ligar para a nossa central de atendimento no número prefixo 51 31 35 9651. Próxima pergunta. Ok, eu gostei, mas ainda me sinto inseguro. O que eu faço? Nesse caso, eu sugiro o seguinte. Confirme a sua inscrição agora. Você vai ter um total de 7 dias para acessar o treinamento. Que tal experimentar com calma e decidir depois, tá? Se ainda assim você achar que não é a sua hora, pode solicitar o reembolso do valor. Dito isso, agora você já pode tomar a sua decisão com total segurança. Então, veja aqui tudo que você vai levar imediatamente ao confirmar a sua inscrição no treinamento. Você vai ter, então, acesso ao treinamento Como Acumular Riqueza e vai ter acesso a 12 meses do plano Light do GainVest Pro. Tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 99,00. Sinceramente, eu não sei quando que você vai ter outra oportunidade como essa. E se você acha que não vai ter tempo e dinheiro para colocar tudo em prática, eu faço a seguinte pergunta para você. Será que não é exatamente isso que você precisa agora fazer para ter tempo e dinheiro? Quando você vai priorizar a si mesmo e o seu sucesso financeiro frente a todas as outras coisas que distraem você dos seus verdadeiros objetivos, pensa um pouco sobre isso. Olha só o tipo de resultado que alguns dos mais de 60 mil clientes, entre assinantes do GainVest Pro e alunos dos nossos treinamentos, eles tiveram através da nossa orientação. O Fábio comentou que já está recebendo dividendos. O Josivan, que conseguiu 105% de rentabilidade na carteira. O Edward, que comprou a Ering a R$15 e um ano depois ela bateu R$30. O Abraão, que seguiu apenas 80% do que a gente orientou, mas se tivesse seguido 100% já estaria bem lá na frente. O Samuel, que depois de fazer nossos cursos, rentabilizou o patrimônio em mais de 90%. O Luciano, que teve um retorno de 50% em 1 ano e 3 meses, depois que seguiu as minhas orientações. O Rodrigo, que investiu em Itaúsa e ganhou 100% em 1 ano. E o Ricardo, que aumentou 161% o patrimônio em pouco mais de 4 anos. Então, clique no botão para se inscrever agora no curso Como Acumular Riqueza, tá? A gente está quase encerrando a transmissão. Mas antes eu quero entregar o presente que eu prometi no início da nossa palestra. É um resumo do que eu apresentei ao longo dessa apresentação, tá? Para baixar ele, basta clicar no botão aqui do lado. Eu espero que esse material seja muito útil para você na sua jornada de investidor. Nesse momento, eu vejo que você tem 3 caminhos, 3 escolhas, tá? A escolha número 1 é não fazer nada, ignorar a ideia de que existe uma tremenda oportunidade de começar a investir nas melhores ações da bolsa e ver o seu dinheiro crescer de verdade. A escolha número 2 é tentar aprender por conta própria um método para montar uma carteira de ações, gastar tempo, dinheiro e energia, testar o que funciona e o que não funciona, cometer um monte de erro, estudar, pesquisar diversos métodos. E depois nós temos a escolha número 3, que para mim é a escolha mais inteligente, tá? Que é se inscrever no treinamento Como Acumular Riqueza agora mesmo. Esse é o meio mais rápido, simples e inteligente para você transformar a sua vida financeira investindo no melhor investimento do mundo, que são as ações de boas empresas. Bom, antes de dar as boas-vindas aos novos alunos, eu gostaria de lembrar você
que se você não agir agora, você vai perder essa tremenda oportunidade de realmente investir em ações da forma certa, para ver o seu patrimônio crescer. Você pode participar disso ou ficar assistindo os outros enriquecerem enquanto você fica para trás. A escolha é sua. O aviso está dado e agora é tudo com você, tá? Não há mais nada que eu possa fazer. Agora eu quero dar as boas-vindas aos que confirmaram a inscrição no treinamento Como Acumular Riqueza. Parabéns por terem dado esse passo. Esse é o primeiro passo de uma incrível jornada de sucesso no mercado de ações e todas as consequências positivas que isso vai proporcionar na vida de vocês, beleza? Então a gente chegou ao fim dessa palestra, eu agradeço a sua presença e a gente se vê em um próximo encontro. Eu espero que você tenha gostado de todo o conteúdo que eu apresentei aqui. Um forte abraço! Para mim, o GuiInvest ele é um divisor de águas. Eu sou muito grato ao GuiInvest pelos resultados que eu obtive. E mudou de fato o meu investimento em ações. Eu consegui em 15 dias um retorno de cerca de 16% nos meus investimentos em ações. Inclusive meus filhos até estão dizendo que eu estou virando especialista em investimentos. E hoje eu já tenho um lucro aproximado aí de uns 20%. Que a minha vida se resume no antes e no depois do GuiInvest. A principal transformação que o GuiInvest trouxe para minha vida foi perder o medo que eu adquiri de investir em ações. Essa ferramenta veio para ajudar pessoas como nós, ou seja, qualquer pessoa que não trabalha na área financeira. Então hoje eu consigo ter uma visão maior, estou conseguindo uns lucros muito melhores do que se tivesse com meu dinheiro somente na poupança ou em produtos bancários pagando taxa de bancos, e estou aprendendo cada dia mais acompanhando o blog do André e as dicas que ele dá. Depois de descoberto isso de uma maneira fácil, prática e rápida, eu comecei a alavancar os meus resultados e hoje eu tenho, por conta do GuiInvest, pelo menos 20 a 30% de retorno superior ao que eu teria se não usasse essa ferramenta. Isso acaba mudando a sua vida completamente em vários aspectos, não só do ponto de vista pessoal, a satisfação de fazer uma coisa certa, te dá um sentimento legal de continuar trazendo um benefício para você e para a tua família. O GuiInvest ele mudou minha forma de ver a vida, minha maneira de pensar, meu modo de analisar. Nunca imaginei que nesse período que eu tô sem ter uma renda, nunca imaginei que o meu patrimônio ele iria aumentar. Nos últimos 3 anos tive um retorno de mais de 70%, sendo 13% no primeiro ano, 34% no segundo e esse ano estou com retorno na faixa dos 14%, mesmo com o mercado caótico do jeito que se encontra. Eu sou muito grato ao GuiInvest pelos resultados que eu obtive. Eu tenho certeza que se não fosse com as informações do guia, dificilmente eu teria alcançado os objetivos e os resultados que eu consegui até agora. Apenas para ter uma ideia, faz mais ou menos uns 6 meses que eu comecei os investimentos, utilizando as soluções como apoio, e hoje eu já tenho um lucro aproximado aí de uns 20%, então estou feliz com isso. A principal transformação que o GuiInvest trouxe para minha vida foi perder o medo que eu adquiri de investir em ações em 2009, e além disso o GuiInvest transformou minha visão comportamental em relação ao mercado. Eu oferi, por exemplo, em 2 meses, uma renda de 16%, que sem essas ferramentas seria impossível. Para vocês terem uma ideia, em menos de 2 meses eu já tinha obtido resultados significativos, de forma que eu consegui até pagar o investimento que eu fiz no curso e na ferramenta. Dá para falar que as informações e as orientações do GuiInvest me dão o norte para selecionar onde eu poderia investir com mais segurança. Eu já estou com um lucro de 50% na média, tem ações que cresceram 70%, tem que cresceram 20 e pouco, na média por aí mais ou menos. Para mim o GuiInvest ele é um divisor de águas. Antes eu não tinha ideia do que estava fazendo, perdia dinheiro, agora eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Estou construindo um patrimônio com consciência, o que me dá muita paz de espírito, de saber que está fazendo a coisa certa, não está simplesmente colocando dinheiro no cassino, mas está fazendo algo com consciência, com processo, com princípios, com ferramentas. Isso faz total diferença. Construí já um portfólio base, que tem menos de um ano, tem cerca de 6 meses, e já conto com uma valorização de 20 a 25%,
Apenas fechei uma posição até agora com uma valorização de 30%. Inclusive meus filhos até estão dizendo que eu estou virando especialista em investimentos. Isso me traz bastante satisfação, me deixa bastante tranquilo. E mudou de fato o meu investimento em ações de forma fantástica. Eu consegui em 15 dias um retorno de cerca de 16% nos meus investimentos em ações. Esse foi o maior ganho que eu consegui com o Guinvest. Além disso, eu consegui um ganho muito grande que foi a parte de perder o medo um pouco da bolsa. A minha vida se resume no antes e no depois do Guinvest. Hoje,